Capítulo 23, O Segredo da Mestra. Parte 1. Mais uma vez, estava sonhando. Desta vez, estava assistindo um grupo de anjos descendo dos céus. Parecia algo bastante agradável, em comparação com meus pesadelos mais recentes. Então percebi que algumas partes deles estavam escondidas por mosaicos pixelados. À medida que se aproximavam, riam de mim juntos, e sorrisos assustadores apareciam em seus rostos. No instante em que percebi que não seria um bom sonho, acordei. Outro pesadelo, tive muitos deles recentemente. Sentei-me devagar e estudei todo o campo de terra, árido e rochoso, à minha frente. Era o continente demônio, uma parte do supercontinente que foi destruído em uma guerra entre humanos e demônios, lar de várias raças de demônios que uma vez se uniram graças ao deus demônio Laplace. Sua área tinha quase metade do tamanho do continente central, mas era um lugar muito mais hostil. Para começar, havia muito pouca vegetação. O solo era marcado por várias erosões e fissuras, as mudanças na elevação eram abruptas, com enormes encostas rochosas projetando-se como degraus de uma escada gigante. Os viajantes costumavam encontrar os caminhos bloqueados por pilhas de pedras maiores do que um homem. O lugar era basicamente um labirinto. Além do mais, suas densas concentrações naturais de energia mágica indicavam que o local seria infestado por inúmeros monstros poderosos. Pelo que li, para chegar de uma ponta a outra levaria mais tempo do que uma jornada por todo o continente central. Tínhamos um percurso muito complicado pela frente, e eu não tinha certeza de como dar a notícia a Ares. Mas quando percebi, encontrei-a olhando para a paisagem desolada com entusiasmo brilhando em seus olhos. Ares. Parece que estamos no continente demônio, então. O continente demônio. Isso vai ser uma aventura e tanto. Aquilo foi alegria em sua voz. Bem, melhor assim. Não há razão para ser um estraga-prazeres e falar sobre o quanto isso vai ser perigoso. Vamos andando, disse Ruigerd. Sigam-me. Juntos, nós três começamos a cruzar as planícies áridas. Pelo visto, Ares tinha feito amizade com Ruigerd enquanto eu dormia. Ela tagarelava com ele enquanto caminhávamos, descrevendo sua vida em casa, suas lições de magia e a prática com espada, tudo demonstrando enorme entusiasmo. Ruigerd não contribuiu muito com a conversa, mas oferecia expressões educadas de interesse sempre que parecia apropriado. Era difícil de acreditar que Ares esteve completamente apavorada com o homem na noite anterior. Nesse momento, não parecia nada intimidada. Na verdade, até fez alguns comentários impróprios e que soaram rudes. Isso me deixou mais do que ansioso, mas Ruigerd não parecia se ofender. Quem foi que disse que os Superds tinham um temperamento terrível? Eles estavam claramente se dando bem. Claro, Ares não era mais tão propensa a, do nada, insultar as pessoas como costumava fazer. Edna e eu tínhamos basicamente ceifado esse seu hábito, então ela provavelmente não iria deixar nada de terrível escapar, ou era nisso que eu queria acreditar. Ainda assim, era difícil saber o que enfureceria um estranho de uma cultura desconhecida. Realmente esperava que ela tomasse cuidado com o que diria. Além disso, Ares tendia a ficar furiosa muito facilmente, então, imaginava que Ruigerd poderia ser parecido. Enquanto esse pensamento corria minha mente, ouvi a voz de Ares ficando mais aguda e irritada. Então Rudeus não é seu irmão mais velho? É claro que não. Mas vocês dois têm o nome Greirat. É um nome de família, não é?
Isso não o torna meu irmão. Ele nasceu de uma mãe diferente. Ou foi o pai? Não, não? Não é nada disso. Não sei como os humanos tratam essas coisas, mas você deveria ser grata por tê-lo. Olha, você acabou de entender tudo errado. Independentemente disso, seja grata por tê-lo. Ruigerd falou com firmeza, e Eris hesitou por um momento antes de finalmente ceder. Claro que sou grata. Claro, não era como se fôssemos irmãos. Além disso, ela era mais velha do que eu. O continente demônio fazia jus à sua reputação de ter um terreno íngreme e rochoso. O solo também era duro, seco e arenoso, era mais areia do que terra. Dificilmente alguém poderia culpar os demônios por iniciarem uma guerra para sair deste lugar horrível. Quase não haviam plantas. De vez em quando, eu via uma coisa rochosa que parecia uma espécie de cacto, mas isso era tudo. Esperem um momento aqui. Não saiam deste lugar, entenderam? Isso acontecia mais ou menos a cada 10 minutos, Ruigerd mandava que parássemos e depois saía correndo. Desta vez, ele facilmente pulou sobre um monte de pedras enormes, rapidamente desaparecendo de vista. As habilidades físicas do homem eram inacreditáveis. Sempre pensei em Ghislaine como alguém quase sobre-humano, mas se colocasse sua agilidade bruta em números, Ruigerd poderia facilmente passar por cima disso. Menos de 5 minutos após sua abrupta partida, ele voltou saltando em nossa direção. Desculpem-me por deixá-los esperando. Vamos continuar. Ruigerd não deu nenhuma explicação, mas havia uma leve mancha de sangue na ponta de seu tridente. Pelo visto, ele fatiou algum tipo de monstro que poderia aparecer no nosso caminho. Pelo que lembrei do dicionário de Roxy, aquela coisa parecida com uma joia em sua cabeça funcionava como um tipo de radar. Provavelmente estava usando aquilo para identificar potenciais ameaças antes que se aproximassem demais, e então as eliminava antes que elas soubessem o que estava acontecendo. Certo, olha. Por que você continua fugindo toda hora? Perguntou Eris, direta como sempre. Estou lidando com os monstros mais à frente, respondeu Ruigerd concisamente. Separando o cabelo para os dois lados, mostrou para Eris o cristal vermelho brilhante no meio da sua testa. Ela se encolheu, surpresa, por apenas um momento, mas a joia era, na verdade, muito bonita, e logo a garota já estava olhando para aquilo com evidente curiosidade. Ah, certo. Isso deve ser útil. Suponho que sim, mas às vezes gostaria de não ter ela. Bem, eu aceito se não quiser mais. Vamos, deixe-me arrancá-la. Não é tão simples, infelizmente. Ruigerd sorriu um pouco após falar isso. Eris realmente avançou. Ela estava bem brincalhona ultimamente. Isso foi uma brincadeira, certo? Aliás, Ruigerd. Ouvi que os monstros do continente demônio são muito fortes. Não são tão temíveis nesta área. Mas estamos a alguma distância da estrada principal, então eles são bem numerosos. Isso parecia até um eufemismo, para ser sincero. Ruigerd estava lutando contra monstros a mais ou menos cada 15 minutos. De volta a Asura, seria possível viajar por horas em uma carruagem sem ver nenhum. É verdade que os cavaleiros e aventureiros do reino regularmente se esforçavam para exterminar quaisquer monstros dentro de seus limites, mas, mesmo assim, a taxa de encontros no continente demônio era absurdamente elevada. Ruigerd, esse tempo todo você lutou sozinho. Como está indo? Sem problemas.
Derrubei todos com um único golpe. Certo, tudo bem, mas me haveis se começar a ficar cansado, tá bom. Eu poderia ao menos cuidar de você. Sei muito bem como usar magia de cura. Não se preocupe, criança. Ruigerd estendeu a mão e timidamente voltou a afagar a minha cabeça. Ele realmente amava fazer isso, não é? Você deve ficar com sua irmãzinha e manter uma distância segura, entendeu? Ouça. Eu não sou irmãzinha dele, entendeu? Eu sou mais velha. Ou sério. Me desculpe. Ruigerd tentou afagar a cabeça de Eris também, mas ela deu um tapa em sua mão, emburrada. Mais sorte da próxima vez, garotão. Aqui estamos. A caminhada durou, no total, cerca de 3 horas. Seguimos um caminho longo e tortuoso com uma boa subida, então demorou um pouco. Mas, em linha reta, estávamos a apenas meia milha do ponto de partida. Fiquei surpreendentemente exausto. Estava me sentindo letárgico desde a noite anterior. Era algum tipo de efeito colateral daquele feitiço de teletransporte. Talvez eu só precisasse melhorar minha resistência. Não era como se tivesse relaxado em comparação ao treinamento que tinha com Ghislaine. Ah! É uma cidade! Exclamou Eris, analisando o pequeno povoado à nossa frente com enorme interesse. A garota não parecia nada ofegante. Fiquei com um pouco de inveja de sua resistência. Aos meus olhos, o lugar aonde chegamos parecia mais um vilarejo do que uma cidade. Havia talvez 10 ou 15 casas, no máximo, e a cerca em volta de todas era bem imperfeita. Percebi um pequeno campo de cultivo por ali. Era difícil dizer o que estavam plantando, mas, pelo jeito das coisas, a safra não seria das melhores. Seria mesmo possível cultivar em terras assim, sem um rio por perto. Alto lá, do lado de fora do portão da frente, fomos parados por um garoto que parecia estar no ginásio. Seu cabelo azul me lembrava o de Roxy. Ruigerd, quem são esses dois? Ele estava falando na língua do deus demônio, mas eu conseguia entender bem o suficiente. Minhas habilidades de compreensão auditiva aparentemente eram boas o bastante. Lembra da estrela cadente de ontem à noite? Eram eles. Não posso deixar esses estranhos suspeitos entrarem em nossa aldeia. O que há de tão suspeito neles? Explique. O rosto de Ruigerd ficou repentinamente sério, e também adotou um tom de voz ameaçador. Se ele tivesse falado assim comigo na noite anterior, eu provavelmente teria fugido para as montanhas sem pensar duas vezes. É explicar o quê? É só olhar para eles. São vítimas de um desastre mágico que ocorreu em Asura. Por acaso foram teletransportados para cá, isso é tudo. Mas, olha, mesmo se isso for verdade, qual é o seu problema? Realmente deixaria essas crianças ao léu? Nesse momento, percebi que Ruigerd estava cerrando os punhos. Agindo por instinto, estendi a mão para segurar seu braço. Ele só está cumprindo o dever, Ruigerd. Por favor, acalme-se. O quê? Discutir com um lacaio não vai nos levar a lugar nenhum. Por que não pedimos para ele buscar alguém com verdadeira autoridade? O garoto fez uma careta quando ouviu a palavra lacaio, mas Ruigerd concordou balançando a cabeça. Você está certo. Ruin, pode chamar o ancião. Sim? Na verdade, eu já estava pensando em fazer isso. Ruin fechou os olhos com força. Então ficou parado, em silêncio, pelos próximos 10 segundos.
O que é isso? Você vai se mexer ou não? Por favor, não me diga que esse garoto simplesmente dormiu no meio do turno. Ou talvez ele esteja esperando ser acordado por um bom beijo molhado. Ruigerd, ele está. Os migurdes podem conversar com os outros de sua raça, mesmo à distância. Ah, agora que você mencionou, acho que minha mestra me falou um pouco sobre isso. Para ser mais específico, ela escreveu em seu dicionário do tipo demônio que os migurdes eram capazes de se comunicar telepaticamente com seus amigos íntimos e familiares. Roxy também escreveu que ela não tinha essa habilidade e havia deixado sua aldeia por causa disso. Pobre garota! Pensando bem, se essa era uma aldeia migurd, mencionar o nome de Roxy não ajudaria. Então, mais uma vez, eu não sabia se ela era especificamente deste lugar. Havia também a chance de o tiro sair pela culatra.